Tá saindo... Nossa! Que voz alta. Muito bom, vamos! Estamos ao vivo, Estamos ao vivo aqui. E segundo recomendação, sem ninguém ainda. Nada, já chegou. Mas pra quem for assistir depois, recebendo gente bacana. Você já atualizou os detalhes aí? Tô atualizando já aqui escreveu as coisas aí? Muito bom você que nos acompanha ao vivo nessa sexta-feira, dia 2 de março, às 14h30. Pontualmente às 14h30, como a gente prometeu. A gente prometeu que seria ao vivo pontualmente às 14h30. Recebendo ele diretamente da Vila Santa Cruz do Areião. Não é isso? É Santa Cruz do Areião, senhor. Lá é Parque São Luís. Parque São Luís? É. E diretamente do Parque São São Luís. Ele mesmo, Dani Sade. Uma salva de palmas para o Dani Sade. Que legal, gente. Tô Muito aqui na bom. Na área derrubou, é pra gente dar um close nele. Olha que rapaz fofo. É, tá bonito, hein, Dani? Tá bonito. Você tá bem? Tá bem? Tô Tá bem, bem? tô Tá bem. animado? Bem gordo. Bem gordo, bem com sobrepeso. E hoje respondendo dúvidas periclitantes, dúvidas das quais a gente tem vergonha de responder algumas, e aquelas que a gente não souber, a gente simplesmente não responde. Do meu lado esquerdo, ele que tá falando pouco, está entretido ali no seu MacBook. Tô tentando. Richard Negão, Cadu, Salve, Ricardo. salve, galera. Salve. Tô na área. Você vai roubar o negócio? O pedestal, né? Vai roubar o pedestal? Sim, velho. Facilitar. Eu acho que você não vai conseguir usar. Assim. Será? Tá bom, tá ótimo. Então tá bom. Bom, pessoal, a gente terminou semana passada com algumas dúvidas. Eu queria Sim. só mostrar aqui em primeira mão também, cara, o meu tênis de luzinha. Olha aí. Meu tênis de luzinha é uma graça. Não dá pra perceber muito na live, né? É, eu acho que fica meio apagada. Tá meio apagado. Né? Deixa eu ver se consigo. Aí, quando você mostra a sola assim, dá pra... Eu não entendi esse comentário do Ricardo. Uma turma de peso hoje. Que papo é esse, Ricardo? Pô. Muito bom. Você quer ajudar? Primeiro você ajuda compartilhando, você ajuda mandando sua pergunta, seus comentários e também compartilhando. Então, se você é parceiro nosso, você compartilhe neste momento a live Evangelho Simples, participação. Fit que fala? Fit do Daniel Sade, participação, os caras colocam lá. Fat. Participação fat. Ah, fat. Fatness. Fat belly. Featuring. Muito bom. Então você ajude compartilhando aí, porque hoje a gente vai responder todas as perguntas que a gente sabe, as mais capciosas. Eu operando aqui as câmeras, só curiosidade, opera as câmeras. Um abraço pra Londrina. O Brunão operando lá o áudio, o Richard operando ali e o Daniel só cooperando. Só nos versículos bíblicos. Só nos versículos bíblicos aqui. Alguém tem que ser crente dos três, né, gente? Ó, Muito já bom. estão perguntando aqui, Dani, pra vocês. Quer responder? Cadê? Vamos lá. Dani, por que ele parou de gravar vídeos? Jaque, porque Deus trabalha... Ela tá com- grávida! Ela está grávida! Dani vai ser Mentira, pai. Não tá grávida nada, ainda não é hora não. Eu acho que tem que dar um pouquinho mais de volume pra ele, viu, Brunão? Não sei, a impressão que eu tenho. Ela entendeu de Deus que é a hora dela parar um pouquinho. Não tem muita explicação. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente precisa entender. A gente tem que obedecer, né? Muito legal. Então é isso. Muito bom, simples e direto, assim. Simples, claro. É isso aí. Mas se você fizer uma campanha, ela volta, é isso não? Não. Não. Só se Deus falar pra voltar, né? Senão não faz sentido. O Ricardão mandou aqui a dúvida que está em alerta máximo no mundo. Jesus está chegando? Opa! Rapaz, eu não gosto só desse gerúndio aí, chegando. Eu acho que ele vai voltar. Jesus chegou É. e vai voltar para buscar a sua igreja, mas já chegou, já está entre nós. Esse voltando parece que ele tá meio longe, né? Parece que ele tá no processo. Ele tá voltando, né? Voltando. Ele voltará em breve. Isso, É que, perfeito. na verdade, Lucas, vamos considerar o Ricardo, por exemplo. O Ricardo é um cara bonito, mas tá com seus 52 anos de idade já, né? Você tá falando do Ricardo Garcia? Sim, Ricardo 52, você foi delicado com ele, cara. Então, é Bateu o 60 já. Ele tá aí. quase 60. Ricardo, você não dura mais de 30 bem. Então Jesus volta no máximo em 30 anos pra você. Para você, volta Então rápido. se converta cara. logo, porque a gente quer te ver na glória. A Daiane tá ouvindo a gente da Croácia. Ei, Daiane. Tá na Croácia. O André Surninho, Andrezinho, tá dizendo que o abecedário do crente é obedecer. Boa! O Andrezinho. Aprendeu Criativo. direitinho. Muito legal. Ah, o Ricardo pegou mal. Ricardo, perdão, te amo. Gostaria eu de ter o seu físico atlético. É verdade mesmo, cara. Ele no auge dos seus 60 anos tá melhor que nós. 60 anos, ainda não usa bombinha pra respirar. Tá? Você é 10, cara.
Que susto, cara. Bombinha pra respirar, ótimo. Cara, ó, e a Patrícia Rubim de Cajazeiras, da Paraíba. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês que estão chegando agora, de repente Patrícia não conhecem a Rolim, gente. né? Se quis dizer. Foi o que eu disse. Ah, tá. Quando eu disse, eu digo é isso mesmo. É o seguinte, você pode ter um hippie. O que é um hippie, negão? Um RIP é reunião da igreja primitiva. É uma célula, um pequeno grupo de estudo bíblico, de comunhão, de conhecimento da palavra. Você pode ter um desses na sua casa. A gente chama de RIP porque deu o nome de reunião da igreja primitiva. Isso é bem legal. Então vai ter alguém nosso entrando ao vivo com você na sua casa. Você junta aí seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. A gente entra ao vivo só pra vocês aí. O seu simplificador vai entrar. E aí vai tudo certo. O Dani, inclusive, já foi líder de RIP, né, Dani? Por uns 3 anos e meio. 3 anos quase e meio. 4 anos. É isso aí. Então, Eu tenho certeza de que se você está envolvido com a palavra de Deus de alguma forma, você tem desejo de conhecer mais. Se você participa aqui das lives, você participa lá da live do Dani, você quer cada vez conhecer mais. E a Bíblia é o livro que Deus nos deixou com a mensagem do Evangelho para que a gente aprenda sobre ele no grupo, no corpo de Cristo, em coletividade. Essa é uma das maneiras que você pode sentar e aprender junto, de maneira mais suave. Eu posso fazer teologia, eu posso me especializar, sim, mas essa é a maneira onde você vai tirar lições práticas, é uma das maneiras. Muitas igrejas fazem isso de modo geral e a gente está aqui somando com vocês nessa questão aí. muito bom. Então você que já conhece Jesus, é uma boa oportunidade de se amadurecer. Você que não conhece ainda, está chegando na parada, é um bom lugar para você, a palavra de Deus, converter seu coração. Uma coisa que eu tenho falado muito, viu? Vou até dar um close em mim aqui, que é uma coisa importante antes das perguntas. O pessoal manda as perguntas. Hoje a gente está... a gente está o que hoje? O que Não a gente sei tá? qual é a pergunta, eu sei qual é a resposta que você A quer, gente mas... está agressivo, a gente está... Não sei o que. entendi. Ah, sim. Não, hoje é pra falar a verdade. Cuidado com o que você pergunta. Cuidado. Sem filtro. Sem a gente tá filtro. sem filtro hoje. Mas dizer pra você uma coisa que tem falado muito comigo, falei já, vou repetir. A conversão não é algo intelectual. A conversão Isso é muito bom. não é eu me aderi a um conjunto de pensamentos, ideias a respeito do evangelho. Conversão é algo sobrenatural que acontece na vida através da palavra, algo sobrenatural que o Senhor Jesus faz em nós pra gente transformar um cachorro em ovelha, ok? Então não é agora eu quero me converter. Eu vou esperar para me converter quando eu tiver 50 anos de idade. Como é algo sobrenatural que depende necessariamente de Deus, é algo que não tem como você controlar. Então é algo que a gente tem que buscar junto, chorar junto para isso. Então, se você quiser passar por essa experiência, vamos chorar junto e orar junto para que isso legal. aconteça com você. Disseram que a filha do pastor de boné é linda. E pior que é É mesmo. linda. Não sei onde pastor usa boné, né? Não sei como Deus permite, mas tudo bem. Eu posso tirar, irmãos. O Andrezinho disse que eu tô magro. É corrida, o Andrezinho, mas tô bem gordo ainda, viu, cara? É o ângulo aqui que favorece. Mas é que eu tava muito mais gordo, então melhorou um pouco. Eu tô dando um close aqui na sua barriga só pra ele... Só pra ele perceber que não é assim, né? Márcio. Hello, my friend Pastor Daniel. How are Esse you, Johnson, my ele é friend? da Índia, cara. Pastor Johnson. Que legal. Living Inclusive, Word. esse pastor aí, ele deu uma das lições de vida mais fortes que eu já levei. É mesmo? Que legal. Porque eu fui buscar ele no aeroporto, né? Lá em Guarulhos. E ele tava... Fui lá, peguei ele, super simples. Inclusive, ele não tava acostumado a andar de carro, vomitou. O meu desespero, mas graças a Deus vomitou pro lado de fora do carro. E aí ele pegou e contou assim que lá ele não consegue chegar na Índia e falar de Jesus, né? As pessoas não vão ouvir. Sim. Elas não se interessam, porque elas já têm os vários deuses delas. Principalmente os do hinduísmo, né? E aí ele no caso, para conseguir falar de Jesus, ele tem que chamar a atenção do povo. Então o que ele faz? Ele vai de cidade em cidade, marca uma reunião de oração e fala assim, venha, traga os doentes para serem curados. Legal, perfeito. E aí eles oram e tem gente que sai andando, gente que sai curado. Aí eu perguntei pra ele na inocência, eu falei, então você já viu o paralítico andar? Aí ele, todo dia, você não? Cara, que da Aí hora. Simples assim, né? Eu vejo o paralítico andar todo dia, você não vê? Você não ora? Você não crê, ô gordinho? O que você tá fazendo aqui então, né? Muito legal. O pessoal da Califórnia chegando aí, outra coisa. Hello, my brother, how are you, guy? May God be with you. Nossa, falou bem. Bem. Acertou. Mas acabou também o repertório. Agora daqui. O próximo, só no próximo semestre. Gente, ó, já fizeram 3 perguntas e as 3 perguntas mais cabeludas Uma mais cabeludo que a do outra. que aquela menina que foi no encontro da Fátima Bernardes, velho. Olha Falou- aqui. Falou que não tinha emprego, né? É? Ó, a primeira é por que Deus levou toda a família de Jó? Jaqueline Fran perguntou. Por que Deus levou toda a família de Jó? Você que tá dizendo que Deus que levou, né? Mas esse levou, aí fica na dúvida, né? É Levou complicado.
levou de Sodoma e Gomorra ou levou morta? Ló ou Jó? Jó. Ela falou Jó? Jó, tá escrito Ah, Jó. tá, Jó, desculpa. Porque Deus levou, eu não Toda sei a se... família de Jó. É, porque os filhos morrem todos, né? Então, mas quem disse que foi Deus? Não foi Deus que levou. Essa é O a texto, questão. inclusive, deixa no ar que Deus permitiu. É a ação permissiva de Não Deus. se envolveu no assunto. É, né? exatamente. Porque lembra- ele fez isso, é o tipo de pergunta que nem faz sentido fazer, mas eu estou dizendo com carinho, porque esse tipo de pergunta você não vai encontrar a resposta que você está imaginando e vai te fazer mal. A pergunta é, o que Deus estava fazendo na vida de Jó, apesar das tragédias que ocorreram com ele? Aí a gente está falando de um cristianismo mais prático. Porque vão acontecer coisas na nossa vida que talvez não tenham a mesma explicação. Os cristãos têm um hábito ruim, eu recomendo que não façam, de tentar dar explicação para coisas que Deus não deu explicação. Tem coisa da mão aberta e coisa da mão fechada. Coisa que ele deu explicação, coisa que ele não deu explicação. Então, por exemplo, fulano, perguntaram pra gente, uma mãe perdeu um bebê de 5 meses. Como que explica isso? Não explica. Dói, chora, senta do lado, chora, porque não tem explicação. Você vai achar porque Deus queria fazer isso. Não, não é. Tudo que a gente achar vai acabar corrompendo o caráter do nosso Deus. Então é melhor a gente buscar nele o consolo e saber que apesar da dor ele pode nos transformar em pessoas mais parecidas com Jesus do que procurar respostas específicas para as tragédias da vida. E a minha teologia diz que Deus sabia o fim desde o começo. O final do livro de Jó é onde Deus queria chegar, que é Jó declarando, eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sim. Então eu não creio que Deus quis, mas como a gente tem falado muitas vezes, Deus transforma a maldição em bênção. Eu não consigo crer um Deus que leva ninguém, que mata ninguém, assim. Deus matou o seu pai para que você virasse este cara que você é hoje. Eu não consigo ver assim. Eu Eu não consigo. consigo ver Deus transformando a morte do meu pai e transformando meu coração para o seu homem que eu sou, por exemplo. Exatamente. A partir disso. Não sei se os irmãos concordam, mas é assim que eu Eu creio. penso assim. Tem 2 textos para você meditar. 1 Samuel 2,6 diz que o Senhor é quem tira a vida e quem dá. É Ele quem faz descer a sepultura ou Ele que faz subir. Deuteronômio 32:39 fala assim: vejam que eu sou o Deus único, somente eu, e não há nenhum Deus além de mim. Faço morrer ou faço viver. Posso fazer adoecer ou sarar. Ninguém há que escape das minhas mãos. Sabe qual é o problema? A gente acha que uma pessoa, nunca a gente vai achar que uma pessoa morreu na hora certa. Você viu isso? Todo mundo morreu cedo demais. Antes da hora. Né? Minha avó Tão- com tão 99 novo. anos. A velhinha com 99 anos, com câncer, com todas as doenças. Aí morre. Mas eu queria que ela ficasse mais um pouco. É o Billy Graham, né? Puxa, Mas não faz partiu. sentido, gente. Se a gente for pegar lá o texto, né, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, etc. Ele fala que nós somos como plantação do Senhor. E eu creio que com uma plantação, quem planta quer colher, não vê a hora de colher os frutos. E eu entendo que o Senhor Jesus, ele tem prazer quando um justo, vamos falar, morre, porque ele volta para casa, na verdade, volta para a presença do Pai. Sim. A Bíblia dá totalmente condições a gente entender dessa forma. Eu vejo que perguntas, às vezes, que nascem no momento da dor, elas são perigosas. Não é que você não possa fazê-las, mas faça lembrando do caráter e da bondade de Deus e não tentando colocar Deus contra a parede para ele te dar uma explicação, que tem coisa que ele não vai ter explicação. Infelizmente, essa é a verdade. Legal. Tem pergunta boa aqui. Disseram só que a música tá um pouquinho alta, se puder dar uma puxadinha na Próxima música. Legal. pergunta. Deus perdoa quem se suicida. Mexeu no vespeiro, hein? Então, a gente gravou sobre isso, né? A gente fez uma live sobre isso. A gente vai ter que responder mais rápido. Tem que ser mais rápido, tem muita coisa. Vamos lá, eu vou tentar aqui. Se alguém quer ir, não? Eu vou. Do suicida? Eu gosto do suicida, pode falar, eu te ajudo. Então, o suicida, rapidamente, é assim... Geralmente, pessoas que tiram a própria vida, geralmente, isso não é regra, estão numa condição de vida muito longe de Jesus e, por consequência, acabam tirando a própria vida. Há casos que a gente não tem como saber em que as pessoas estão num grito de desespero por uma questão química. E aí é químico, aí não é mais uma decisão emocional, uma decisão espiritual. São exceções, mas são poucos casos que você consegue realmente estudar isso, porque os estudos sobre suicídio são sempre pós-morte. Você não tem como fazer um exame na pessoa e falar assim, por que você se matou? Então, assim, a regra básica é, geralmente, quem está longe de Deus, não entendeu o perdão de Deus,
acaba tirando a própria vida. Então, se Deus perdoou todos na cruz, mas essa pessoa não desfrutou do perdão que Jesus deu na cruz. Então ela não se arrependeu. Cabe a discussão sobre salvação. Salvação não é por obras, salvação é pela fé em Jesus. Então, como o Negão falou, a maioria das pessoas que se matam estavam afastadas de Deus. Agora, tecnicamente, é possível que uma pessoa que crê se mate. Uma questão de doença química, alguém que tem uma depressão, uma doença profunda, uma depressão. Então, só para deixar os religiosos de cabelo em pé, eu creio que é possível, tecnicamente, que alguém... Assim como é possível também um caminhão me fecha, eu falo palavrão e morri no palavrão e também não é isso que vai me tirar do céu. Mas isso não é coisa de quem crê. Então, se você está com algum problema nessa área, por favor, nos procure. Sim. Manda um e-mail pro Daniel adora. Não se mate antes de falar com a gente, por favor. Exatamente, muito legal. Não faça isso, não tire a sua vida. Não precisa, né, cara? Não precisa. Não precisa de verdade. A gente conhece gente, tem contato constante com gente que chegou a esse ponto de começar a imaginar a possibilidade de tirar com a própria vida. E Deus virou o jogo e há pessoas que vivem muito bem hoje. Então, Márcia, se você conhece alguém, se esse é um caso próximo de você, a gente está aqui de verdade para te ajudar, não é teoria, não é prática. Conta com a gente quer servir o Senhor cuidando de você. Em suma, não se mate, não faça isso, não desista, tá? O Senhor te chamou para ter uma vida abundante, João 10, e Ele não te chamou para fazer isso, Ele não te chamou para se suicidar. O suicídio não é a solução das suas dores, tá? Porque além de não resolver sua dor, ele ainda vai causar dor para toda a sua família que vai ficar aqui. A solução não é essa. A solução é morrer sim, mas na cruz, em Cristo Jesus, e ser uma nova criatura cheia de vida. A gente tá aqui para te ajudar, sim. O que o Richard falou é verdade. Isso não é discurso, não. A gente tá aqui para caminhar com você, para amar você. E vamos para cima, E aí, deixa eu te falar, a vida abundante que Jesus promete não é para depois da morte. Existe uma vida abundante. Como é o nome dela, né? Márcia. A Márcia. A vida minha amiga, viu? É mesmo? Gosto dela pra caramba. Gente boa, mais ou menos? Gente boa, de verdade. Pronto. Márcia, existe uma vida abundante pra gente agora já. Não é depois da morte só, não. É agora já. Depois da morte, melhor ainda pra quem crê. Mas existe uma vida abundante agora que a gente pode e quer desfrutar com você. Então, por favor... vamos junto nessa caminhada aí. Beleza, gente? Próxima. Mais perguntas. Hoje tá tenso. A gente podia marcar uns bate-papo desse, viu, Dani? Já falei pro Dani, essa galera topar também. Fazer uns ripão estudando Bíblia mesmo, assim, isso é né? legal, Fazer um bate-papo, fazer um ripão mesmo. Conteúdo né? mais denso, né? Então, vamos lá. O Andrezinho perguntou pra você, Dani. Lúcifer caiu antes ou depois da criação do mundo? Ultra ou pré-lapseriano? O Andrezinho amado, saudade de você. Ouvi notícias muito boas a seu respeito. Fiquei muito feliz. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que quando a Bíblia fala que Deus ele criou o bem e os males, né? Deixa eu achar aqui a referência de Isaías 45, as pessoas falam assim, a Bíblia diz que Deus criou o bem e o mal, de acordo com Isaías 45, verso 7. Está errado. Ali a Bíblia está dizendo que Deus criou o bem e os males. Os males no sentido de terremoto, furacão, esses males naturais. Mas não o mal em si. O mal é uma consequência do diabo. O mal é uma consequência de Satanás, não de Deus. Deus não é mal. Ele não gera o mal. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que quando Deus cria o mundo, ele coloca uma árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. Então a gente já vê que ali na criação do conhecimento do bem e do mal, existiu o mal. Então tinha possibilidade do mal. Eu entendo que isso mostra que Satanás ele já era o ser maldito que ele é. Só que aí você vai cair num texto que é probleminha, que vai estar em Apocalipse 12. Não fale isso. Probleminha. Que está em Apocalipse 12. A gente vai ver que Satanás ele caiu no sentido de deixou de ser o anjo de luz para ser o anjo das trevas, né? E isso aconteceu antes da criação do mundo. Porém, você vai ver em Jó, Jó indo falar, os anjos indo e Satanás indo falar com Deus. Sim. Então, teoricamente, Satanás ainda tinha acesso ao céu, vamos chamar de céu. Porém, você vai ver Apocalipse capítulo 12 falando que o sangue do Cordeiro venceu e lançou ele do céu. Então, eu entendo que Satanás caiu no sentido de deixar de ser o anjo de luz antes da criação do mundo, mas que ele foi expulso do céu após a morte de Jesus, de acordo com Apocalipse 12. É isso.
É isso aí. Pergunta, alguém pode cair da graça? Temos que ser mais rápido. Isso é Não sei se a complicado. galera quer resposta objetiva, a gente acaba dando um pouco mais de base, né? Às vezes é bom ser objetivo e ficar nas mais centrais. Eu creio que sim, creio que pode cair da graça, sim. Não por causa da graça, não porque a graça seja limitada, mas porque você pode se endurecer por causa do engano do pecado, segundo o texto de Hebreus. E aí você deixa de ouvir a voz do Espírito. Essa é a minha leitura. Tem um texto que vai ser inexplicável para aqueles que creem que a graça ela é irresistível. No sentido assim, Deus, ele... Vamos entrar nos pontos em comum, né? Primeiro, ninguém busca Deus sozinho, isso é fato. Romanos 3 deixa claro que ninguém busca Deus, ponto. Então, para que nós conheçamos a Deus, é necessário que Ele se revele a nós, certo? Isso aí é bíblico, isso aí ninguém vai discutir. Porém, é possível sim que uma pessoa, após ter sido iluminada... Porque como que a Bíblia divide quem não conhece a Deus e quem conhece? É o ímpio e é o... E caiu, né? Não, a pessoa que conheceu a Deus. O ímpio e o salvo. O ímpio é quem não conhece, mas quem foi justificado por Deus, justo. A Bíblia chama de justo aquele que foi justificado. E pio. Você vai ver isso em Romanos 5:1, justificados pela fé, tendes paz para com Deus, então justo. Só que você vai cair num texto complicado de Ezequiel 18. Ezequiel 18 diz assim. Tá saindo o som bem aí? Tá. Queria até o feedback da galera aí, o Daniel tá meio longe do microfone ali. Eu tô falando um pouco alto até pra sair. Então, só dá uma confirmada aí, por favor, dá um feedback pra gente se a voz do Dani está saindo bem. Continuando. Então, só para terminar essa minha parte do raciocínio para eles continuarem, a pessoa, para ser chamada de justa, de justo, deve ser alguém que foi justificado por Cristo. Perfeito. Não tem como. Justo é aquele que foi justificado. Ponto. Quanto a isso não se discute. E olha o que o texto de Ezequiel 18, 24 diz. Diz assim, se um justo se desviar da sua justiça, cometer iniquidade e fazer conforme as abominações de um ímpio, como poderia viver? Das justiças que fez, não se fará memória, e da sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado, neles morrerá. Então aqui está mostrando que é possível, sim, um justo, ele, de acordo com Hebreus, né? Irmãos, que não haja em vós um coração incrédulo, Hebreus 2. Perfeito, é isso que aí. você vai sendo sujo pelo pecado, você vai se envolvendo, os aqui. nada a ver, né? Nada a ver. Até que o pecado te faz descrer, né? Endurece seu coração. Tem uma musiquinha, né? Tem nada a ver. Isso é normal, não quer? Isso é um Acho que clássico. eu já ouvi alguma coisa. Próximo, talvez seja você cantando mesmo. Vamos lá. Tem mais coisas aqui. Nossa, tem muita pergunta. Muita pergunta. Vamos tentar. Perguntas boas, aqui. da galera boa aí. Muito pergunta Tentar ser boa. mais direto no Cris, programa, velho. um beijo pra você aí na Bélgica. A Cris tá lá. Na Bíblia diz que a mulher deve se calar nas igrejas. Isso está fora do contexto, usado nos dias de hoje. Muitos usam isso para elas não pregarem. Tá fora do Tá contexto. fora do contexto, né? A igreja que foi falado isso tinha uma crise dessa área, que é a igreja de Corinto. Então, no contexto, hoje pode falar, mas mesmo assim, hoje tem um modelo que de sujeição aí, enfim, tem assuntos importantes para tratar sobre isso. Mas isso não impede a mulher de pregar. Mas sabe uma coisa que eu acho engraçada? A gente sempre falou assim, não pode ter pastora, porque na lista dos dons de Efésios, não fala pastora. Absurdo. Mas do mesmo jeito que se você pegar no Velho Testamento, você vai ver várias profetisas. Só que na lista de Efésios não fala profetisa. Você quer ver um caso? Confirmação do nascimento de João Batista. João Batista não, de Jesus, lá em Lucas 2. Tinha uma profetisa que confirmou que Jesus era o Cristo. O que a gente tem que entender é que no reino de Deus o título é o que menos importa. O que importa é que você exerça a função que Deus te colocou. Então, se Deus colocou você para pastorear pessoas, cuide das pessoas. Isso é ser pastor e pastora. E a função, ela é feita pelo poder do Espírito. O Espírito não tem gênero. O Espírito é o Espírito de Deus, porque ele é Deus. Então, é Deus em mim manifestando a sua face de cuidado. Se é homem, se é mulher, é Deus que está fazendo a glória toda dele. Não tem diferença. E ele pode usar até uma mula, não pode usar uma mulher? Pode usar o homem, pode usar a mulher. Cara, se ele usa eu, o Richard e o Lucas, ele usa qualquer um. Qualquer um, com certeza. E ó, conhecendo esses três como a gente conhece, é verdade isso que tá falando. O Dani tocou num assunto que me deixa perplexo, é o Ricardo Garcia. Estudando os hinduístas, percebo que eles são éticos, coerentes, amáveis, inclusive pregam a paz, o amor e o não julgamento. Ou seja, muitos hindus são infinitamente melhores que muitos cristãos.
Gostaria de saber a opinião de vocês. Eu concordo, eu trabalhei com hindu, cara, era impressionante. Porém, o que salva não é a nossa boa obra, né? Gente, que desespero, não dá pra acompanhar. Não dá. De perguntas. Eu tô travando aqui com o dedo no rolagem que subiu. Deus. Vamos lá. Segue aqui. É que eu vejo sempre as perguntas, as mais recentes, que aparecem Você- pra mim é mais primeiro recente. aqui. Eu não dá vontade de responder ela. Mas só pra Patrícia- gente terminar, o Wallace, porque eu achei que ficou meio mal respondido ainda. Tá, manda lá. Wallace, entenda bem, a crise da mulher querer falar mais que o homem era algo específico da igreja de Corinto, Isso. tá? As mulheres lá era tudo sem respeito, essa é a verdade. Então, foi uma solução. instrução de Paulo para aquela igreja, dizendo assim, calma, gente, vamos ter ordem nas coisas, vamos ter respeito nas coisas. Porque, gente, vocês sabem, mulher gosta de falar mais do que homem. Sim, é Se verdade. deixar, elas começam a gritar e falar muito alto, você fica perturbado. Então não é no sentido de vocês estão proibidos, mas vamos botar ordem aqui no negócio para depois falar. Então mulher pode pregar, pode falar, não tem Sem problema. problema nenhum. Inclusive, aquela questão do véu é exatamente sobre isso. Elas queriam estar sem ninguém como autoridade na vida delas. Isso. Porque a mulher tem antes o pai e a mãe, o pai, e depois o marido. Então elas queriam dizer, não, eu não sou sujeita a ninguém. E aí por isso tem a história do véu na mesma igreja de Corinto. Bola pra frente. Bora pra frente. A Patrícia disse que vai se batizar em breve, a gente tá muito feliz. Patrícia, glória a Deus, viu? Tô muito feliz. Patrícia Rolim. Ela falou que se converteu há poucos meses, passou por um processo complicado de separação, mas Deus está no controle aí, a gente fica feliz por você. Conte com a gente aí, se a gente puder ajudar de alguma forma. A Jaqueline mandou mais uma, ela contou de um paciente que estava para morrer, eu tô resumindo, porque eu já li a pergunta, e o paciente estava bem doente, acamado, ela é enfermeira, e ele disse que estava com medo porque tinha alguém de preto vindo buscar ele, e aí logo em seguida ele foi a óbito. Depois que ela acalmou ele, ela estava querendo saber se alguém veio buscar ele. Respondam aí. Esse é pro Dani. Gente, quando a gente tá à beira da morte, a gente tá sofrendo qualquer tipo de alucinação ali, né? O corpo já tá falho. É isso que eu ia dizer, é mais fácil por esse né? caminho. É mais provável É que um, seja computador, no computador já com HD falhando. Então, você vai ver biblicamente que a maioria das imagens que as pessoas dizem hoje, por exemplo, o diabo vermelho de chifre, a morte preta com foice, isso tudo é cultura, é folclore, não tem uma descrição dessa na Bíblia. É possível que ele tenha visto alguma coisa? É possível, mas não que ele viu algo real, ele viu algo na mente dele. E é possível que ele tenha assistido Ghost também. É. E aí tenha trazido essa referência dos... Alguém tocou Oh My Love, My Darling. É possível que tenha sido sim. Mas de verdade, é muito mais comum esse tipo de situação ser um fruto da mente do que algo sobrenatural. Embora o mundo espiritual a gente sabe que tá aí, acontece e tudo mais. E sendo verdade, a gente crendo, não tem homem de preto pra buscar nós não. Mas é os Exatamente. anjos que vêm buscar aqui. A Fabiana perguntou, Dani, você acha que o anticristo pode já ter nascido? Ô, Fabi, então, na verdade, ninguém pode dizer isso com certeza, tá? Ninguém pode dizer com certeza. Mas só por curiosidade, leia na sua casa Lucas 17, Lucas capítulo 17, e veja como Jesus descreve a sociedade no momento em que o fim virá. Veja, ele vai falar sobre o povo desesperado para comprar e vender, o dinheiro é o Deus. Ele vai falar sobre o povo casando e deixando de casar, casamento perdeu o valor. Ele vai falar sobre o desespero por comer e beber. E ele vai falar sobre a imoralidade sexual, o aumento absurdo enfim, o casamento para Deus é homem e mulher, um só, ponto. O que vem além disso é imoralidade. Então, é praticamente o que a gente vive, né? Exatamente, o cenário está pronto. Tá. Então, o cenário está pronto para que ele já tenha nascido. Eu não posso dizer com certeza porque Deus não me revelou nada e nem a Bíblia diz. O que vem além disso é conjectura, se não heresia, né? Exatamente. Mas é possível sim, que ele tenha nascido, é bem possível. Boa. A Crena perguntando se a partir de que idade a criança comete pecado, porque tem crianças na escola da Iriana que já ficam pregando que Deus não existe. Meu Deus, olha. Provavelmente eles estão só repetindo o que eles ouviram em casa. Exatamente, estão reproduzindo o pecado dos pais. Mas a criança peca desde que ela consiga falar, ela já tá. O pecado tá ali. A diferença é que existe uma relação pai e filho ali de instrução, segundo o texto de 1 Coríntios. A questão também é importante de que o fato dela pecar não significa que Deus imputa pecado, né? Então ela comete pecados desde que ela tem capacidade, desde que ela faz manha, se joga no chão porque ela quer o brinquedo novo, ou até antes disso, quando ela tá com ciúmes de alguém. Tinha o caso que eu sempre conto, só para a próxima pergunta aí, de uma amiga nossa, Patrícia e Fernando, que tinha um casal de gêmeos,
e quando tava amamentando um e o outro chegava, esse aqui mordia o peito dela de ciúmes, meu, etc. Então isso com 6 meses, sei lá. Então o pecado já é algo bastante intrínseco. Natureza pecaminosa. Isso vale a pena dizer. Tem gente que acha que o ser humano ele se torna pecador por pecar. Isso tá errado. Isso A aí. Bíblia diz, eu vou te dar 3 textos. Você vai ler Romanos 3, você vai ler o Salmo 14 e o Salmo 51. Você vai ver que nós fomos concebidos em pecado já. Então a gente peca porque nós somos pecadores. E não nos tornamos pecadores porque pecamos. É diferente. Exatamente. Lembra daquela história boa do Glenn, antes da próxima pergunta, que tava vendo o filho dele... A netinha. A netinha dele no vidro lá da berçário, de acabar de nascer, e chegou uma outra senhora e falou assim, que belezinha, né? 2 anjinhos. Um anjinho, Aí ele falou, bom, o neto da senhora eu não sei, mas o meu é uma cobra. Aí ele falou, como assim que é absurdo? Não é, igual o avô é uma cobra, eu sou cobra, meu filho é cobra, e é cobra também, a natureza de cobra. Precisa nascer de novo, você continua nascer. Precisa de conversão. Então O interessante é que Jesus, ele mostra pra gente números 32, verso 11, que os maiores de 20 anos entraram na Terra Prometida. Deus parece que não imputou o pecado dos menores de 20 anos. Mas, gente, de verdade, uma criança de 20 anos na época de Israel não tinha um trigionésimo da informação que o seu filho de 5 anos hoje tem. Então ele não era uma pessoa tão esclarecida. Por isso que... porque tem gente que fala, se a Bíblia considera a partir de 20, então meu filho até os 20 não pode imputar pecado. Para. Mas ainda que fosse, isso não é conselho pra ninguém. Não, claro que não. A partir dos 20 busca Deus. Não é já, você ensina a criança já e graças a Deus por isso. Vamos lá. Tem muita pergunta boa, infelizmente algumas eu vou pulando aqui, gente. As que já foram faladas de alguma forma. A gente vai pular e vocês voltem aí. Uma pergunta estava aqui por que Deus... Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Se é Deus que chama, por que ele já não escolhe todo mundo? Eu acho genial, mas é que é uma questão de... Posso piorar a pergunta? Aceitação. Não, a gente não consegue responder tudo. Tá bom. Ele já não levou direto, entendeu? Se ele já sabia quem ia, mas já não levou direto. Mas Deus está me incomodando uma coisa aqui. Como que então as mulheres fazem para que os filhos delas não sejam envolvidos por essas crianças que foram envolvidas pelos pais? Entende? Boa, verdade. Esse é o ponto central. Aliás, voltamos então na questão da pergunta. É o seguinte, a Bíblia fala em Deuteronômio 6 que é responsabilidade dos pais apresentar a justiça e a paz aos filhos. Pode ser forte, hein? É responsabilidade dos pais apresentar o caminho de Deus, falando dos ensinamentos de Deus ao deitar, ao levantar, ao andar com eles pelo caminho e ao comer, né? Então fala dos pais levando a verdade, a justiça de Deus ao coração dos filhos. Filho nasce com pecado, a correção faz parte do processo de expurgar o pecado do filho. Então tem que haver instrução. Não quer dizer que o filho não vá pecar e não quer dizer que se pecar também tem que jogar fora. Mas o pai tem que se dedicar a isso e vai dar trabalho, não vai ser fácil. A Bíblia responde, Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela for adulta, não se desviará dele. Eu lembro até hoje da minha mãe contando as historinhas da Bíblia pra mim, contando de Jesus. Só que a minha mãe era um pouco bruta. Porque eu ia dormir, aí eu falava, mãe, conta a historinha da Bíblia. Aí ela contava Satanás subindo do céu, subindo do inferno com 7 chifres. A criança ficava quase fazia cocô na calça, de medo. Brincadeira, ela não fazia isso não. Mas todas as aulinhas que eu tive com a mãe do Lucas, era a tia Roseli falando, era a tia Bia, mãe do Andrezinho falando, fica na memória. Então ensina a criança, desde pequenininha, que Jesus Cristo morreu por ela. E vai ficar lá gravado. Vai ficar gravado. Depois dá uma olhada lá, Deuteronômio 6, do 4 ao 9, vai falar sobre isso aí, a importância de ensinar com persistência a palavra de Deus aos filhos. Vamos lá, seguimos. Queria que falasse um pouco sobre divórcio. Eu sou cristão e meus esposos não. A gente falou que provavelmente teria algum assunto sobre isso. Eu vou introduzir, vocês finalizam, porque daí consegue ser um pouco mais objetivo e abençoar mais gente. Divórcio não era o projeto de Deus quando criou a família. Divórcio é a desistência do casamento. Não era e não é ainda, né? Não é, continua não sendo. Vocês vão falar mesmo sobre isso? Só de leve, assim, cara. O problema é que a gente tem um ponto divergente aí, mas só de leve, só para introduzir. Então, o que eu recomendo a Tita Magalhães aqui, que ela conta que foi abandonada pelo esposo no momento em que ela estava num tratamento de câncer. O esposo é ateu. O ex-esposo é ateu. Então já foi embora. Isso é coisa de moleque, né?
complicado, porque a atitude dele você não consegue controlar. Agora, você tem um Deus que te socorreu, te amparou e continua te amparando. Então, sendo bem pontual a você, eu tenho certeza de que Deus tem uma direção para sua vida. Mas vamos tratar com gente madura. As pessoas, elas são muito... elas gostam de se vitimizar muito e não assumir os próprios erros. Isso é do ser humano. Haja visto Adão e Eva, né? Foi a mulher que você me deu, foi a serpente. Um culpava o outro ali. Tendência humana. Se o seu casamento é ruim, infelizmente foi porque você não teve critério na hora do namoro. Olha aí. É que cavalo que eu tô falando. Cavalo. O namoro, ele já vai dar ali uns relances de como será o casamento. Então, provavelmente, inclusive, você não deu muita atenção pra isso, porque, por exemplo, estava envolvida sexualmente, por exemplo. Se é o caso da pessoa, mas muitos jovenzinhos acontece isso. Você tá falando que tem crente que transa quando namora? Não, eu tô dizendo não acredito nisso. Eu tô dizendo que tem gente que transa não. quando... Gente que se diz crente, é isso? Isso. Mas eu sou solidário com os irmãos, eu sei que é uma luta, é uma questão, eu sei que é forte o assunto aí. O que eu tô dizendo é o seguinte, por você se envolver sexualmente, por exemplo, só um caso, muitos casos, não é, nada é simples quando a gente fala de questões de divórcio, nada é matemático, cada caso é um caso mesmo, eu realmente creio nisso. Eu realmente creio nisso. Cada história é uma história, enfim. Mas, nesse caso, eu estava tão envolvido sexualmente que passei por cima de um monte de certezas que eu tinha, porque eu estava envolvido, eu não conseguia falar não. E aí hoje eu sofro os danos, por exemplo, de um casamento mal sucedido. É uma das questões. Mas, ó, deixa eu te falar. Se você crê, você que perguntou. Tita Magalhães. Tita. Ô Tita, meu filho vai chamar Tito. Quando nascer, o primeiro homenzinho vai chamar Tito. Lidiane, um beijo, mãe. Ô Tito, é o seguinte, você que está incomodado com isso, você tem, se você crê, e nós queremos crer que você crê, você tem o Espírito Santo em você. E se você tem o Espírito Santo em você, ele vai te conduzir. É certeza, a palavra garante isso. Então não faça nada, não sei se a pergunta é sobre divórcio ou sobre segundo casamento, eu não sei qual é a crise. Mas não faça nada sem ter convicção que o que Deus quer pra você. Porque a única coisa que eu posso, crendo que cada caso é um caso, a única coisa que eu posso te dizer é, vamos orar por isso, esteja orando por isso. Deus vai te dar clareza, sossego do caminho a seguir. Amém? Posso ouvir um amém, Tita? Olha só, a Jaqueline perguntou o que vocês fazem para não desanimar esse mundo tão vazio. Jesus. Jesus, só Jesus. É a única esperança, o único caminho, a única solução. Não se iluda achando que qualquer situação nesse mundo pode te satisfazer. A única fonte de alegria é o Senhor. E eu te garanto que a gente lida cotidianamente com coisas de mais decepção do que a grande maioria das pessoas. Por causa da função pastoral também. Todo dia tem bucha aí que, se a gente for olhar para a situação, a gente fica chateado. Mas Jesus é o centro de todas as coisas. Mas como a gente crê que o céu é aqui, o céu é uma pessoa, não é um lugar? Explica direito, o céu é aqui, senão vai parecer heresia. Eu estou dizendo que a gente pode viver o céu já aqui, porque o céu não é um lugar para a gente vai. É uma pessoa com quem a gente se relaciona. Sendo verdade isso, o mundo não é tão vazio quanto a gente fala. O mundo é vazio sem Jesus. Mas com Jesus a gente ressignifica toda a experiência humana. Você sorriu por quê? Porque o menino escreveu aqui que Deus não existe. Quer atenção. É coisa de quem tem atenção. Pronto, recebeu seus 5 minutos de fama. Quer receber. Davi Oliveira. Eu vou te ajudar. Deus não existe, Deus é. Agora vai estudar filosofia, depois a gente conversa. Na verdade, cara, sabe o que eu vejo? Uma coisa de quem anda muito desanimado? A grande maioria das pessoas que estão desanimadas, eu pergunto assim, como é que foram os seus últimos 3 dias? O que você fez? Você vai descobrir que nos últimos 3 dias ela não teve um momento a sós com Deus. Não teve. Ela teve os momentos de lazer, foi assistindo Netflix, foi vendo um filme, foi, sei lá, qualquer coisa lícita, mas que não envolva necessariamente o Espírito Santo de Deus. Porque Dani, eu sou velho de igreja. Eu já tenho muitos anos de Jesus, já fiz muita coisa errada e fui perdoado de muita coisa. Se eu fico 3 dias sem buscar Jesus, eu desanimo. Não sei se vocês são muito mais santos que eu, mas se eu não que bom que você admite isso, que a gente é muito mais santo que eu. Mentira. Cara, não, mas é verdade, sem dúvida. 3 dias sem Jesus já era. Sabe o que eu digo? É um processo de santificação a -1. É o contrário do processo de ser cada vez mais parecido com Jesus, cada vez menos parecido com Jesus, né? Essa é a jornada. E aí, 3 dias? Não, então é isso. Se eu fico 3 dias sem buscar Jesus, cara, eu já começo a ficar desanimado, chato, briguento com ele, começo a querer mandar ela pra aquele lugar. Eu percebo que é incoerente. Lugar, não preciso falar onde é.
Aí isso seria incoerente da sua fé. Naturalmente, isso vai te afastar de Deus. Duas observações. O moço aqui que falou que Deus não existe, falou, ajude seu irmão que tem fome e mande e seu pastor trabalhar. Não, é que eu concordo com ele, acho que é isso. Mande seu pastor continuar pastoreando e ajude seu irmão que tem fome, tá certo? A Patrícia está compartilhando aqui que o marido a abandonou e Deus hoje está fazendo justiça na vida do marido, porque ele tá cobrando dele tudo que ele fez com você. Irmã, se eu puder te ajudar de alguma forma, tenta não pensar dessa forma, porque vai parecer que Deus é um vingador do mal que te fizeram. É muito mais provável que ele esteja colhendo fruto dos erros que ele cometeu, e Deus vai te conduzir a uma vida saudável, independente dos erros que ele cometeu. Então descanse no Senhor. Se possível, ainda ore para que Deus o restaure. É isso que eu ia dizer, eu não estou dizendo que é uma jornada fácil. Não, a gente sabe que é difícil. É muito difícil. Só que o ideal não é querer que ele sofra a pena. O ideal é que você querer que ele seja abençoado, que ele vá além, que ele receba a graça. Exatamente. Eu não estou dizendo que eu não sentiria a mesma coisa que você está sentindo, mas estou dizendo que o mundo ideal, o mundo que Jesus quer, é um coração que deseja o bem, e é uma jornada, mas que o Senhor nos conduza nessa. Irmãos, o que vocês pensam sobre batalha espiritual? Esse Marcos Alencar é crente, hein? Eu sei que ele dá umas perguntas pesadas, eu já vi da última vez. O Marcos está sempre aqui, Não foi ele que fez do Saul? Esse mesmo. Acho que foi ele mesmo. O cara é leitor de Então, Bíblia. se o Silas Malafaia estivesse aqui, aliás, o Silas Malafaia, que sempre nos assiste, queremos você aqui, Silas. Meu chapa! Agora a coisa vai ficar mais quente. Ele diria que batalha espiritual, vitória financeira. Não, Então, para. ele tem um livro. É verdade. Ele tem um Batalha livro. espiritual e vitória financeira, é verdade. Ô, judiação. O mundo espiritual existe, querido. A Bíblia vai dizer para você e para nós que a nossa luta, Efésios 6, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, dando a entender, não só por esse texto, mas por tantos outros, que a nossa luta, a nossa verdadeira batalha, ela acontece no mundo espiritual. A gente precisa ter consciência disso, não negligenciar isso, mas também não supervalorizar isso, porque não está na nossa mão a não ser se render a Jesus, que é o Senhor e vitorioso de todas as coisas. Todas as nossas batalhas já foram vencidas em Cristo Jesus. Então, valorize, saiba que existe, mas não supervalorize a ponto de achar que porque o pneu do seu carro furou é o diabo. Às vezes o pneu do seu carro furou porque estava careca. Então está na hora de trocar. Então tem coisas que são humanas e naturais e Deus acaba convertendo isso em bênção. Então é só isso. Agora eu vou falar uma coisa também, Richard, que é verdade, cara. Na verdade, tem gente que fala assim, mas eu não vejo o diabo me atrapalhando muito na vida, né? Eu não vejo ele perturbando muito minha vida. Provavelmente é porque você não é muito diferencial no reino de Deus. Porque quando você passa a ser um diferencial no reino de Deus, no sentido de ganhar almas, de pregar o amor de Jesus, de cuidar de gente, você vai ser atacado, sim. Você vai ser atacado. E aí o problema é quando você dá brechas. Vamos tentar deixar isso um pouco mais fácil na prática. 1 Pedro capítulo 5 diz que o diabo anda ao derredor rugindo como um leão. Fato. Ele está ali. E ele ainda fala, buscando a quem possa tragar. Ele tá buscando as brechas, velho. Ele tá buscando você dar uma... Ele só tá ali torcendo você fazer besteira. Porque quando você faz besteira, você dá um negócio pro diabo chamado legalidade. Legalidade é quando eu voluntariamente permaneço no pecado. Hebreus capítulo 10 fala isso. E a Bíblia diz que já não resta sacrifício para quem voluntariamente permanece no pecado, e sim um juízo de fogo. E eu creio que na vida do que crê, o diabo ele passa a ser um cachorro. Deus ele tem ele na coleira. Inclusive permitindo que aquele cachorro vá e morda quando a pessoa precisa aprender alguma coisa. Entre o diabo e mim existe um anjo. Isso o Salmo 34 fala. Que tem um anjo ao meu redor. Mas se eu der as brechas, entenda, brecha não é tropeço. Diferente. Brecha é pecados constantes e voluntários. Eu estou dando legalidade para que o diabo me ataque, sim. Quer ver um exemplo? Vou contar. Eu estou expondo a minha vida aqui. Olha aí, hein? Eu estava irado com a minha esposa Eli, porque ela fez uma coisa, besteira dela, e eu fiquei muito bravo. E eu fui e fiquei com muita raiva dela, muita raiva mesmo. E eu fui dormir. E eu sonhei, cara, que tinha um bebê em cima da minha cama e era um bebê demôniozinho, assim. Caramba. Vai vendo. Era um bebê demônio, era um bebê com cara de demônio, assim. E ele tentava vir pra cima de mim e eu repreendendo. Daqui a pouco eu acordei com a Eli gritando, cara. Ela tinha derramado água quente na mão e machucou feio a mão. Caramba, que louco. E ali eu percebi uma coisa séria. Outra vez, eu briguei com ela também.
e fui pregar. Olha só, tinha que pregar. E ela, eu acho que foi porque ela atrasou e eu fiquei bravo porque ela tava tão besteira dela, tadinha. E eu, besta, eu fui sair, vocês vão achar, o Dani tá espiritualizando tudo. Mas é verdade, velho. Eu fui sair, o corredor entre minha casa, gente, como é que fala? Minha porta e o elevador, eu trombei com alguém. E não tinha ninguém, tava vazio. Eu trombei, aí eu parei, entendi. Lembrei da mula de balão. Falei, não vai que tem um anjo da morte ali. Voltei, dei um abraço à minha esposa, falei, ora pra eu pregar lá. Ela orou, eu fui e a pregação foi bem. Melhor, né? Então existe, feche as brechas. Eu acho que andar de maneira sóbria e consciente do mundo espiritual é importante. O que infelizmente acaba acontecendo é o oposto, né? Sempre tem os extremos. É gente que supervaloriza as questões espirituais e tem uma visão do mundo muito animista, né? Muito da alma, assim. Tudo é espírito. E às vezes são só falta de posturas, falta de responsabilidade. Mas existe um mundo espiritual, existe uma batalha, não dê legalidade. Siga Jesus. Esse é o caminho. Só falar uma coisinha, rolou uma certa treta nos comentários aí, com relação ao Davi. O Davizão, de verdade, a gente quer que você participe com a gente, e a gente quer que você exponha a sua opinião, sim. Faça isso, mas só tenta basear um pouco o que você acredita. Por exemplo, Deus não existe, mas por que não? Pra gente, de repente, a gente pode te ouvir e entender alguma coisa que a gente ainda não entendeu. Então, seu lugar é estar com a gente, sim. Esteja com a gente. Tenha liberdade de expor os seus pensamentos, é para isso que a gente está aqui. Mas é legal a gente ter alguma argumentação para bater papo aí. Eu acho que vai ser mais produtivo pra gente e pra você também. Beleza? É isso que a gente quer ele aqui mesmo? Lógico. Então pronto. Esse tipo de menino, ele é corajoso, porque ele entra num lugar pra falar, enfim. É um cara de postura. Imagina esse menino crendo. Legal, um rapazinho que vai entrar na favela. Na favela não, na boca de fumo pregando. É esse cara. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você, aproveitar pra falar pra você, né, cara? Mas cara, essa mesma incoerência que você vê nos ditos evangélicos ou ditos cristãos, eu também vi durante muito tempo. E, aliás, algumas dessas incoerências eu ainda vejo em mim. É que ninguém que começa a crer fica perfeito. Então tem um monte de coisa que é complicado mesmo. A gente uma nossa experiência humana. Eu tô dizendo pra você é que assim como Deus fez comigo, o Criador fez comigo, Ele pode fazer com você também. E isso não é uma forçação de barra, isso é algo sobrenatural, como eu te disse agora há pouco. Tamo junto, da visão. Próxima pergunta, vamos lá, negão. Tem coisa boa aí? Tem coisa boa aqui, hein? Pera aí. Subiu muita coisa de uma vez só aqui. Uma pergunta pro Daniel. Todos que têm chamado pastoral passam por provação financeira antes de serem chamados, Dani? Rapaz, sinceramente, eu vou te falar o que eu entendo. Jesus, ele foi batizado, né? Lógico que não foi o batismo de arrependimento, é muito mais profundo que isso. Mas ele começou o ministério dele a partir dali. E ali, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Veja bem, não foi o diabo, foi o Espírito. O Espírito Santo levou Jesus para tratar Jesus em alguns pontos. Mas como tratar Jesus sendo que ele era o perfeito? Ele precisava vencer, ele precisava romper algumas situações. Só antes de você continuar, uma pergunta que teve no começo, que a gente acabou pulando, é por que que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? Então já está respondendo. A Bíblia diz em 1 Pedro que Jesus foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Em qual sentido? De saber o que nós passamos para que ele nos trate com o que ele foi curado. 2 Coríntios 1 diz isso, que aquilo que nós fomos consolados, nós consolaremos. Infelizmente, o grande mal desse mundo é o dinheiro, né? O dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, no caso. Então, a melhor coisa que tem é Deus tratar a gente no começo da caminhada em relação ao dinheiro. Já resolve logo, né? Para tirar esse amor do seu coração, para tirar essa dependência. O segredo de um pastor é saber que a sua dependência não é da sua boa pregação, a sua dependência não é do seu público, a sua dependência não é do quanto você recebe de oferta, a dependência é de Deus. E não tem jeito melhor do que Deus mostrar que Ele é tudo pra gente quando Ele tira tudo e a gente só tem Ele e vê que continua vivo só com Ele. Perfeito, muito legal. De fato é muito comum, né? Tem uma outra pergunta aqui. Se toda dificuldade, ele falou obra divina, eu imagino obra sobrenatural, né? Se toda dificuldade é obra sobrenatural ou existe acaso? A gente fala disso agora há pouco. Na verdade, tem dificuldades que são questões espirituais, estão
tem influências espirituais e tem dificuldades que são acaso, cara. Não vou dizer acaso, porque acaso virou quase que uma divindade espiritual, tá? Não é isso. Mas tem a aleatoriedade da vida, cara. Assim, se você anda numa cidade como São Paulo, por exemplo, à noite, em bairros perigosos, a chance de ser assaltado é muito grande. A chance de você ficar preso no engarrafamento de São Paulo às 5 da tarde de uma sexta-feira é muito grande. Então, não é uma questão de obra espiritual. É que tá aí, as coisas acontecem a todo mundo. A gente expulsava o demônio do trânsito e seria muito legal. O trânsito liberava na hora, né? Então tem coisa que não é assim, do mundo espiritual. Porém, a nossa reação, se nós estamos em Cristo, sempre pode ser baseada no mundo espiritual. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se você tem Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, você pode sempre submeter essa situação a Deus para que isso seja para a glória de Deus. Então, Senhor, eu estou preso no trânsito e eu devia estar chegando no meu compromisso. O que eu posso fazer aqui agora? Como eu posso ser mais coerente com a verdade do Evangelho em mim? Será que tem alguém precisando ouvir a pregação aqui? Será que eu preciso agora aproveitar isso para meditar, para ouvir um louvor? Então, a gente pode submeter toda a nossa vida ao Senhor. Beleza? Perguntaram sobre o batismo com fogo. Não, deixa eu. Do fogo não, ele falou de línguas, né? Não, o batismo com fogo e as provações? O Marcos Alencar perguntou aqui. O batismo de fogo? Ah, tá. Eu batizo com água, mas depois de mim vem alguém que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão e ele vai limpar a soeira e vai lançar a palha no fogo. O batismo com fogo é ruim, é condenação. Não, mas eu sei que muita gente usa esse termo, batismo com fogo, mal usado. Eu não estou dizendo que a pessoa está pensando nisso. Mas, biblicamente falando, batismo com fogo não é bom. Batismo com fogo é bucha. O único momento que fala de fogo como algo bom fala que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. E aquela que foi a pedra preciosa, isso vai ficar. E a palha vai queimar. Então, até isso que é bom também dói. Porque a gente tem as nossas obras. Então, só que o problema é a questão da semântica. É chamar tudo bem. O que é do que não é. Isso, exatamente. Então, isso que eu estou dizendo. Assim, de repente tem igreja que chama o batismo com fogo, mas só está errado do ponto de vista da semântica. Não deveria usar essa expressão. O que a pessoa entende? Que o batismo do fogo é quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ora em língua estranha, ou manifesta qualquer outro dom. Aquilo não se chama batismo do fogo. É isso aí, essa é a questão. Aquilo é manifestar o dom de Deus que é em você, é maravilhoso, mas se você pegar biblicamente, batismo no fogo não é aquilo, tá? Isso é importante. Perfeito, é assim que eu creio também. Assim como batismo com o Espírito Santo não é igual falar em línguas. É outra coisa que eu não sei se o Dani crê assim também. Batismo com o Espírito Santo é quando você crê. Você crê, você é batizado com o Espírito Santo. E aí você pode um dia manifestar o dom de línguas. E aí também você pode manifestar o dom de cura, você pode manifestar outros dons tantos. É interessante que todo mundo quer dom de língua e de cura porque é o sobrenatural. Agora, o dom de consolar, o dom de abençoar, o dom de ser hospitaleiro, ninguém quer, né? Ninguém quer. Campanha, venha 7 semanas para ser hospitaleiro. Nunca vi. Ninguém quer. O dom de consolar. Você não quer ouvir dor dos outros, né? Você quer as suas curadas, mas ouvir a dos outros você não quer. Isso já inclui a pergunta da Ana Clara sobre a questão de línguas. O Maicon Osório falou que por que vocês, pastores, só pregam prosperidades ao invés de salvação, que é verdade? Eu acho que está colocando muita gente no pacote, Maicon. É uma pena. Ninguém falou de dinheiro até agora. A gente está aqui. Acompanha aí, vai acompanhando aí, irmão. Eu entendo a sua indignação, porque infelizmente tem alguns ditos pastores que vivem focado nessa questão financeira. Mas eu acho que você nunca assistiu a gente, cara. Talvez você esteja confundindo a gente com outras pessoas. A sua raiva é a mesma da gente. Isso, a gente tem a mesma indignação. Nós também somos absolutamente contra aqueles pastores lobos que querem a carne das ovelhas. Um dos motivos da gente fazer isso aqui, inclusive, é para desconstruir esse mau serviço, esse desserviço ao evangelho que tem sido feito aí. O nosso objetivo é que Jesus seja o centro e só ele é suficiente. Mas ele falou uma coisa séria aqui. Ele falou, por que vocês pastores? Amado, veja bem, pastor não é um título, é uma função. Vou falar de novo. Porque hoje qualquer Zé pode pegar, abrir uma igreja e falar que é pastor. Não tem algum órgão que fiscaliza isso. Por isso que Jesus diz em Mateus 7, muitos se dizem pastores, mas analise os frutos deles, para ver quem são de verdade, ou para quem é ou quem não é. E uma coisa que é legal, por exemplo, eu sou pastor de quem eu cuido. De quem eu não cuido, eu não sou pastor.
Então Olha quando eu vou na esquina e pergunto, você faz o quê? Eu não vou dizer que eu sou pastor, eu não preciso dizer que eu sou pastor, porque eu só sou pastor das pessoas que eu caminho e que ajudo a cuidar. Das pessoas que aqui, quem está ouvindo a gente agora e não me conhece, você não participa da minha igreja, você não participa de um RIP do Evangelho Simples, etc. Provavelmente eu não sou o seu pastor, entendeu? Assim como o Dani também não é o pastor de quem ele não cuida. Então, nesse sentido, a gente precisa construir isso. Agora, tem gente que encara o pastorado como profissão. E aí, nesse caso, é o princípio da queda, inclusive. É complicado. É legal que entrou nessa questão aí do dinheiro. O Davi perguntou, na minha opinião, Deus não precisa de grana, certo? Concordo, Deus realmente não precisa de grana em momento nenhum. E, infelizmente, o fruto de pessoas que fazem um mau trabalho é acabar distorcendo a questão da administração financeira, que, cara, é um assunto que deve ser lido à luz da palavra, entendido, mas não tem nada a ver com essa mensagem de Jesus. Então, assim, cuidado, gente. E isso é muito comum acontecer na internet, com generalizar. Cada situação é uma situação. A Bianca comentou que a igreja brasileira quer agradar homens. A igreja brasileira é verdade, mas a igreja de Cristo continua fiel ao noivo que é Jesus Cristo. Então, a igreja de Cristo, ela permeia, inclusive até está misturada às vezes com igrejas que estão equivocadas na sua visão. A gente só não pode confundir isso, porque o nosso fundamento, nossa base é a palavra de Deus, e é a Deus a quem a gente teme. E inclusive o Davi, que está com a gente hoje aí, questionando sobre imposto de igreja e por que não tem fiscalização. Isso não é a igreja de Cristo, isso é a igreja institucional. Isso é parte do sistema humano aqui, ok? Até acho que se quiserem que pague imposto, tem que pagar imposto. Mas isso é um argumento muito vago, porque não paga imposto do dízimo recolhido. Só isso. Agora, paga água, luz, paga telefone, paga os encargos de quem trabalha na igreja, paga tudo. Isso é normal. A Natiele falou que tem que trazer o Dani mais vezes aqui. E o Daniel, você vai vir quando de novo? Fica aberto. De novo, Pressionando ao vivo é sacanagem. Lógico. Tem boas perguntas aqui. Quais os benefícios de falar em línguas? Eu queria que o Lucas respondesse. Não responde não. Quais Dani, os benefícios de falar em línguas. Os benefícios de falar... Cara, o orar em línguas, chamam uma coisa de orar em línguas que na verdade são várias. O oração em línguas, quando ela tem interpretação, ela se torna profecia. Então, orar em línguas com interpretação não é tradução, pelo amor de Deus, é interpretação. É algo que vem de Deus. Porque a pessoa pega, Nabassúbias quer dizer isso. Não, tá errado. Não. Igual um pastor uma vez foi orar no monte, Richard, e o irmão perguntou pra ele que horas eram. Aí o irmão tava tão do fogo que ele olhou e falou, ô irmão, são 11 renegueveras. Já vi então na igreja meia, né, virou era reneguevera. Não é isso. Eu tô de renegueveras brancas. Mais ou menos. Para, velho. Enfim, não quero fazer piada com, Pronto, com isso. Mas a língua, quando você ora sozinho, é uma edificação própria. A pessoa ela se sente renovada pelo Espírito quando é sozinho. Pode ser a língua para a igreja. Quando a língua é para a igreja, levanta um intérprete. A Bíblia manda fazer isso. Necessariamente tem que ter, né? Tem que ter. Veja bem, uma coisa é você orar sozinho, você quietinho, à vontade. É problema seu com Deus. Inclusive na igreja. Inclusive onde no meio do louvor, você tá num cantinho, não tem problema nenhum. Ixi, onde você quiser. Agora, você parar o culto para falar em língua, você tem que ter intérprete. Se levantar alguém, eis que sou Deus e digo na Arábia, tem que ter intérprete, tem que ter. Aí é exortação para a igreja. Digo na Arábias? Ixi, nossa, eu já vi. Tem muito. Eu já vi. Eu vi uma vez um cara levantar e começar a orar língua estranha e uma mulher falar assim, senta que você tá com uma cabeça de galo. O cara sentou e começou a chorar. Eu até hoje não entendi sei que é a cabeça de galo. Eu tava num culto Parece uma que é um vez. demônio, eu acho. Eu tava num culto uma vez que a mulher deu o cara mandou a profecia dessa e uma mulher falou assim: isso não é Deus não, senta agora e sai em nome de Jesus. Meu Deus, isso é muito legal louco. demais. Inclusive, acho que a Thaís que tá assistindo a live que tava nesse culto também, tá? Minha esposa, tá? Um pessoal na época da Assembleia. Vamos para mais perguntas. Tem mais calma perguntas? aí, então, vai lá. só pra zerar. Primeiro, edificação própria, ora à vontade, é você e Deus. Segundo, exortação para a igreja, tem que ter intérprete. E terceira, quando alguém interpreta individual, se torna profecia. Beleza? É isso aí. Perfeito. Tem mais. A Renatinha perguntou, tenho poucos sonhos bons, constantemente sonhos ruins. Deus nos avisa através de sonhos?
a Bíblia fala algo sobre isso? Espero a resposta. Sim, tem muitos sonhos na Bíblia, muita coisa. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode estar só dormindo de barriga cheia. É isso que eu ia dizer, cuidado pra comer muito antes de dormir, que acontece. Assistiu Atividade Paranormal e foi dormir. Exatamente. Mas sim, a Bíblia fala, tem casos de gente que sonhou e tem algumas experiências, só cuidado, muito cuidado para não espiritualizar demais, irmã. Porque aí você pode estar tomando algo que era só fruto da sua mente confusa. Às vezes um momento difícil você está passando e achando que Deus está dizendo alguma coisa, às vezes é só barriga cheia. Inclusive, mesmo. a minha esposa, ela tem muita mania de sonhar coisas muito loucas. Ela sonhou que o seu Madruga casou com a dona Florinda e foi morar perto do Senai. Que será isso? Se ela é muito espiritualista, vamos dizer assim, como é que você interpreta isso, né? Não, a Thaís, o Flávio Cipriano tá assistindo a gente, a Thaís tem sonhos, a esposa dele tem sonhos absurdos, assim, cara. Com uma riqueza de detalhes que é pra dar um bom filme. Minha esposa estava grávida e ela sonhou que ela pariu e nasceu um bacê. Olha. O bacê olhou pra ela e falou, olá. Olá. É isso. Então tem que tomar cuidado. Mas ó, a Crena falou uma coisa que não envolve a língua estranha. Mas eu achei legal, achei interessante. O que ela falou é maravilhoso. Mas aí não é interpretação, aí é tradução, é diferente. Ela disse só que na igreja lá em West Vlaanderen. Um dia eu vou conseguir falar isso aí. Como é que fala? West Vlaanderen. É isso mesmo? É um V com som de F. Vlaanderen. Meu Deus. Lá é uma pregação na língua mãe, holandesa, e aí vai ter a tradução para o português. Não é esse movimento espiritual que a gente falou aqui. Mas é muito legal também, isso acontece também. Ó, eu vou contar um caso que aconteceu comigo recentemente. Eu estava assistindo uma pregação onde o pastor falava sobre dom de línguas e sobre interpretação se tornar profecia. E eu no meu coração duvidei daquilo. Sinceramente, tô sendo sincero, em rede nacional, olha. Nacional não, né? Internacional. E aí eu fui num culto no mesmo dia e eu não duvidei falando que Deus era mentiroso. Eu duvidei e falei, Senhor, isso é verdade? Eu queria saber. No final daquela pregação, uma moça chegou, sem saber de nada, porque eu estava sozinho na minha casa. Começou a orar em língua estranha, virou e falou assim, isso é pra você ver como Deus ainda é real. Caramba, que legal. Embora, eu já experimentei umas coisas malucas assim também. Eu vou falar o quê? O meu não foi questão de dúvida, mas umas coisas assim muito loucas que era coisa que eu não tinha nem sequer pensado em comentar com alguém. E de repente alguém veio e falou. Então Deus faz, ele é poderoso, ele está no controle. Tudo que a Bíblia mostrou e mais um pouco está disponível para os seus filhos. Deixa eu tentar correr um pouco, que o tempo está correndo. Tem perguntas aqui. Vocês já ouviram a voz de Deus audivelmente? Não. Eu tive uma experiência muito louca, muito intensa, mas olhando mais sinceramente, não foi ouvir audivelmente, mas eu tive muita clareza uma única vez. E outras vezes sempre ouço Deus falar comigo, mas pela palavra ou por pensamentos que... Uma convicção muito grande, muito clara. Eu acho muito boa a definição de um escritor americano chamado Dallas Willard. Ele fala que Deus fala conosco através de pensamentos que são nossos, mas que não têm origem em nós. Então, é uma voz que você reconhece, mas que é uma convicção clara a partir da palavra. Uma pergunta complicada. O próprio Hebreus 11, né? Fé é crer naquilo que você não vê. Se você vê, aí complica. Se você ouvir, você vê. Se tiver muitas provas palpáveis, não é fé. E é por isso que meu pai tem, e a gente também tem bastante problema com esse negócio de ver muito Deus, né? Ouvir Deus, não sei lá onde, ouvir. Sim. Porque quando você vê, você deixa de, não é mais fé, é coerência, né? E é complicado, sabe? Porque tem muito de Deus revelado já e a gente não pratica tudo isso que já está revelado. E por que a gente quer ver mais? E Pedro falou, ninguém viu a Deus. Exatamente. Ele falou isso, claro que é uma experiência específica lá, mas... Tem outra pergunta. Por favor, me tirem essa dúvida. O dízimo e os sábados são válidos na nova aliança? Eu falei pra você que ia ter sábado e casamento. Sábado e casamento, tava demorando. Vai lá, dízimo. Posso só dar uma palavra que responde isso? Vai lá. Na nova dispensação, na igreja, dízimo voluntário. Dízimo voluntário, boa. Isso, vamos ser mais objetivos assim. Dízimo voluntário. É uma boa prática, eu, Lucas, acredito nela, creio nela realmente, mas é voluntário, não tem negócio de gafanhoto, devorador. Exatamente. Sábado foi estabelecido como um templo em que Deus contempla a criação, aquilo que ele fez que é bom. E é dado pra gente como mandamento lá no princípio, como uma forma de contemplarmos as coisas de Deus. Então, faça sábados o tempo todo, como? Estando em Jesus Cristo, consciente do poder dele, consciente de que é ele que faz.
E aí você pode aproveitar, a cada segundo você pode ter um sábado, um Shabbat, onde você honra e glorifica o nome de Deus. Se for entrar nas minúcias disso tudo, eu só tem quero um vídeo dizer, legal. tem um vídeo sobre isso, porque nós guardamos o sábado. Se você quiser, por gentileza, procura lá no nosso canal no YouTube, porque nós guardamos o sábado. Mas vamos destrinchar teologicamente, para quem está interessado. Só uma coisa que eu fui pregar numa igreja adventista, e aí o irmão falou assim, só não pode falar de sábado, né? Eu falei, por quê? Eu guardo o sábado. Ele falou, guarda? Eu falei, só a discussão do que é guardar o sábado que é diferente. Inclusive que domingo e segunda e terça também. Mas eu guardo o sábado, porque sábado é o descanso, o sábado é uma pessoa. Tem muita pergunta chegando. Porque acho que o Dani queria falar alguma coisa. Vai lá, Não, Dani. é que a gente tem que responder para pessoas que hoje em dia a internet ela tem muita informação, então a gente tem que preparar as pessoas. Veja bem, alguns argumentos que eu vejo para a pessoa dizimar Abraão deu o dízimo antes da lei, então o dízimo é antes da lei. Primeiro que Abraão ele deu o dízimo dos despojos que ele recebeu de uma guerra. Foram despojos. E ele fez isso quantas vezes? Uma vez. Registrado. Ele fez uma vez, véio. Então ele não fez isso de novo. Então o dízimo de Abraão não tem nada a ver com o dízimo de Moisés, nem se compara. O dízimo de Moisés é uma ordem dada a Deus para que os outros 11 povos, as outras 11 tribos dessem 10% do que produziam para os levitas. Quem produzia mel dava 10% do mel, quem produzia pele, 10% da pele, ou lã, enfim, era 10% do que produzia. Hoje na igreja você não vai ver nenhum mandamento de dízimo. As pessoas falam, mas Jesus diz em Mateus 23 para dar o dízimo. Ele disse para quem? Fariseus que viviam debaixo da lei de Moisés. Ele não disse isso para a igreja. Hoje a regra da igreja é clara, é 2 Coríntios 9. Deixa claro, aquele que semeia pouco vai colher pouco. Aquele que semeia muito, porque Deus ama quem dá com alegria. Não com obrigação, mas voluntariamente. Então eu creio numa... por exemplo, eu até respondo esse menino chamado Davi. Ele perguntou se eu recebo da igreja. Eu não recebo R$1 da igreja. Nenhum de nós. Nem R$1 mesmo, velho. Nem R$1 mesmo. O que eu recebo é quando eu vou pregar fora, as igrejas chamam, eu vou de carro, ou às vezes de avião, dependendo do lugar. As igrejas pagam e dão oferta. Quanto elas quiserem. Eu já recebi oferta que pagou meu aluguel de 2 meses e eu já recebi um chocolate. Richard, eu recebi um M&M pra ir pregar, velho. Que legal, cara. A minha revolta é que você nem rachou com a gente, né? Olha aí. Não rachei porque era pequenininho, tinha 50 gramas de chocolate. Vamos dividir, irmão. Então, velho, o dizimar não pode ser por lei, não é por medo de gafanhoto. Agora, Dani, eu digo que o dízimo voluntário é uma boa prática, porque quando você vai no princípio, tá prestando atenção? Sim. No princípio, no Velho Testamento, porque Deus estabeleceu 10% do que você produzia, é porque era um valor que tratava o coração do cara. O cara era um valor que, entre aspas, incomodava, mas também que era razoável. Então eu acho uma boa referência 10%. Mas eu não dei, esse mês eu dei 5, dei 8, dei 20, dei 50. Isso como o Dani falou em Coríntios, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Olha só. De coração para coração. Tem algumas pessoas falando da dificuldade de participar de alguma igreja, porque... eu tô muito triste, não consigo participar da igreja, eu tô muito triste, não consigo orar. Eu tô tentando colocar mais perguntas numa só. De fato, tem muitos motivos para nos entristecer aí nesse mundo, então a gente precisa ser, eu vou dizer isso com cuidado, porque não é agressivo, mas ser inteligente emocionalmente. O que é? Não se alimente das coisas que vão te entristecer e sem te levar a nada. Se alimente das coisas que vão te levar a uma vida alegre, saudável, madura. E eu creio verdadeiramente, sem nenhuma ressalva, de que o melhor lugar para isso é a igreja. O melhor lugar para você conhecer pessoas que se alimentam da verdade é a igreja. Então, não se afaste do corpo de Cristo, não é bom. Entendo que há lugares que falam coisas incoerentes, eu entendo que há dificuldades na igreja, mas as dificuldades na igreja é fruto das pessoas que estão em processo de transformação. Se as pessoas lá já estivessem prontas, certamente nenhum de nós poderia entrar lá. Então, o lugar de gente como nós é na igreja, gente que está precisando de transformação. Mas Nossa, eu tô tão perturbado que eu tô tentando subir o comentário com o dedo. Aqui. O menino virou e falou assim, o Amilcar, que cada um contribua oferta, dízimo é 10%. Verdade, dízimo é 10%, mas a lei do dízimo, a lei mosaica, não encaixa na igreja. É que você não tem, como é o nome dele? Amilcar. Amilcar, é que você não tem no Novo Testamento algum texto
que diga que é uma lei para a igreja Uma hoje. doutrina, né? Então, assim, hoje é só oferta mesmo. Só que é uma boa referência de oferta, 10%. Entende isso? É que o problema é que 10%, problema não, no caso 10% não vai fazer falta. Infelizmente, a maioria das pessoas fala assim, não é 10%, é tudo, mas essas pessoas não ofertam nada, entende? Não é assim? Exatamente. Então, eu tô na mesma linha de pensamento. Eu vejo muita gente falar assim, até o próprio Só pra Davi, sacanear ele, eu abri a câmera, só vou mostrar ele. pra mostrar o fofinho. Obrigado. Na mesma linha de pensamento, Dani, eu acho que o Davi está compartilhando aqui, eu entendo sua frustração, Davi, porque você conhece pouco a respeito da vida da igreja. Então você está falando, olhando de fora, e com base nas histórias que você provavelmente ouviu de alguém. Eu acho que você tem... Está julgando com os recursos que você tem. Que é o seguinte, mas gente tem carro, e por que fulano tem carro e eu não tenho e eu vou ter que dar... Não, você não tem que dar nada. Isso é que é importante, você não tem que dar nada. Ou você tem a compreensão da relação de Jesus Cristo e a sua igreja, e faz parte dessa igreja, e você se envolve nesse corpo de Cristo, você se doa a sua vida para Jesus, para que Ele te use, e você, por consequência, também, entendendo de Deus o quanto e como fazer, coopera até financeiramente, ou caso contrário, não faça. Olha que absurdo que eu estou falando. Se você não é de Jesus, não faça. Você está tentando comprar Deus, e Deus não quer o seu dinheiro. Tá? Você quis dizer isso mesmo? Quis dizer isso mesmo. Se você não crê em Jesus, não entregou seu coração para Ele, não faça. Porque se você fizer isso, você está tentando comprar Deus, isso vai te fazer mal. Agora, entregue a sua vida para Jesus e vai ver o que Ele vai fazer, não só com a sua vida financeira. Ele vai te transformar e vai te restaurar completamente. E aí você não vai ficar preocupado se o pastor tem iPhone ou se ele está sem celular, se o pastor anda de carro ou se ele anda a pé. Porque você vai entender o amor de Deus, vai entender o amor que Deus tem para todo mundo. Sabe uma coisa que é sacanagem, cara? Vou falar agora, é sacanagem, mano. Sacanagem. Por exemplo, eu mando as crônicas uma vez por semana no mínimo. E são estudões compridos que eu faço da Bíblia, com texto, com história. É pra aprender mesmo. O cara vai aprender, é teologia de graça ali. E eu mando pra Richard, tem mais de 5.000 pessoas cada envio. Quantas que respondem, né? Pelo menos agradecendo ou querendo abençoar? Menos de 1%. Menos de 1%. Então você começa a ver como o princípio do amor, na questão do ofertar com amor, é pouquinha gente que entende, né? Sim, sim. Muito pouquinho, menos de 1% se preocupa. Então... Tem uma pergunta aqui, a Patrícia está perguntando... A Priscila Martins está perguntando se não for a igreja congregar com os irmãos, está errado? Eu vou te contar uma historinha e o pessoal conclui aí. A história é o seguinte, você acreditaria numa pessoa que se diz jogadora de futebol, ou jogador de futebol, que tem um uniforme em casa, mas que você nunca viu entrar no campo e jogar bola? Você acha que essa pessoa joga bola? Então eu estou dizendo isso com amor para te dizer que não é o ir à igreja que te torna uma cristã, mas uma vez que você é cristã, não faz sentido não querer se relacionar com os seus irmãos, os outros filhos de Jesus, filhos de Deus, apesar de ser muito difícil algumas vezes, apesar de ser bem complicado. Então, é muito importante que você faça. Você não querer fazer, pode ser que tenha algum problema aí na sua perspectiva do corpo de Cristo. Tá? Não estou falando uma igreja grande, corpo de Cristo. Congregue. Se a gente puder te ajudar nisso, a RIP que a gente cria para isso, se a gente puder te ajudar, manda um e-mail para a gente, Priscila. A gente pode, com certeza, somar com você, te esclarecer um pouco melhor, sem nenhum interesse de te afiliar a nada, tá? A gente quer te servir. Não vai te custar um centavo, só queremos orientar você na palavra de Deus a respeito desse assunto. Cacá falou isso também aí, ela disse que, ela ou ele, não sei, acho que é ela, que ela já foi batizada, ela creu, foi batizada, mas não está sem nenhuma igreja. Então acho que tem a ver com isso que você está falando também. É o seguinte, não é possível que a gente seja tão maduro ou tão especial que a gente não consiga se relacionar com gente difícil, porque igreja é difícil. Agora, o próprio Deus se permitiu estar com a gente e ouvindo essas ladainhas nossas, essas conversas nossas, não é possível que não tenha nenhuma igreja que a gente consiga caminhar com esses irmãos. Então, eu posso congregar sem ir na igreja, e na igreja é só um detalhe. Eu tenho que congregar. O mandamento de Deus é congregar. Um bom lugar para congregar é uma igreja local, e uma igreja saudável é um bom lugar para congregar. Exatamente. Então a gente pode te ajudar até que você ache uma igreja saudável,
a gente pode te apoiar, começando um RIP na sua casa, uma célula na sua casa, entrando ao vivo. Tem sido uma experiência muito legal com outros irmãos também. Sim. Nossa, peraí, gente. Ó, primeiro um beijo pro Michael Osório, irmãozão amado. Eu entendi que você não generalizou, fique em Isso, paz. é muito legal, viu, o Michael? Foi eu que respondi no começo, eu entendi. Legal, muito legal você compartilhar. Agora, o Fernando falou uma coisa aqui que é uma dúvida de muita gente. Ele falou, o dízimo não se torna inválido no Novo Testamento como vemos em Hebreus 7. Não, veja bem, ele tá fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova. Ele deixa claro que o dízimo é uma parte da velha, da antiga, da parte de... Ele tá comparando Moisés, né, e os filhos de Levi com Melquisedeque e Jesus. Ele tá deixando claro, a lei e o dízimo é uma questão de Moisés e Levi. E nós estamos agora no sacerdócio de Melquisedeque e Jesus. É uma nova. É que o texto de esse que ele está citando, ele fala assim, antes recebiam dízimos que morrem, hoje aquele que se testifica que vive. Então ele está dizendo que hoje quem recebe o dízimo... Mas daí a discussão é para onde se entrega o dízimo. Eu posso dar o dízimo para ajudar meu cunhado que está passando fome? São outras discussões de repente. O que é importante não é que foi abolido, ele foi... O dízimo ele foi potencializado. Jesus fala assim, era adulterar, agora só de olhar para uma mulher se adulterou. Era um dia, agora são todos os dias. Era dízimo, agora é tudo. Agora o que significa ser tudo na nova aliança é que a gente precisa conceber, construir junto. E também não pode falar que o dízimo veio antes da lei. Gente, o dízimo não veio antes da lei. O que veio antes da lei foi uma vez que Abraão deu 10% do que ele despojou. Despojar é você pegar de quem morreu. Ele pegou dos soldados que ele matou da guerra. Então, ele fez uma vez. Ali não foi... Então, se for assim, todo mundo tem que levar o filho pro alto do morro e levantar a faca em cima do menino. Exatamente. Porque o Abraão fez isso, não faz Mas cuidado sentido. com isso, né? Tem um monte de pergunta, cara. Vamos lá, o pessoal tá falando que pode durar até às 6. É isso que eu ia dizer, porque nós já estouramos, né? Então, é engraçado, porque lógico que o pessoal que tá falando é o pessoal que gosta, que compartilha, que tá envolvido. Aí como é que faz? Quem que faz a gente ficar aqui até às 6 da manhã? Paga com o que a internet? Vamos pagar com oração, com um abraço, com um beijo? Entendi. Os irmãos que estão assistindo e pedindo para ficar até às 6 sabem como é que isso é feito e sabem como que a gente Só um serve. comentário aqui também. Davi diz assim, Jesus não veio mudar a lei, e sim cumprir. Verdade. Ele veio cumprir por quê? Porque para morrer em nosso lugar, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser o Messias. E uma das prerrogativas para ser Messias era cumprir toda a lei. Então Jesus cumpriu toda a lei para morrer sem pecado nenhum. Isso. E eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Não vim para que vocês cumpram a lei. Eu vim cumprir a lei. Eu é que vim porque era prerrogativa do Messias, como você falou. E o Hebreus 7 diz o que sobre a nova aliança? Se a antiga não fosse defeituosa, não era necessário uma nova. Outra, né? E aparecendo um novo, o antigo é anulado. A gente... Nossa, tem muita coisa. Até que ponto sabemos como uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Aí ele conta aqui casos de pessoas fazendo coisas que são icônicas, né? Imitando animal, jogando gente no chão e tudo mais. Eu vou ser bem objetivo até por uma questão de tempo, Pablo. Quem está cheio do Espírito reconhece o Espírito. É o que dá para dizer no curto tempo, se alguém conseguir ser objetivo e falar mais alguma coisa. Alguém falou que tá travando a Lid. Aliás, a Lid que vai nascer o filho agora, hein? Vai nascer a filhona agora de novo. Eu acho que pode ser a sua conexão, porque a galera não tá reclamando de tá travando. Então, dá uma olhada aí. E um beijo pra Pietra, viu, Daniel? Ela pediu pra você mandar um beijo pra Pietra. Ô, Pietra, minha irmãzinha amada, saudade de vocês. Beijo de verdade. Antonella, tomara que puxe a mãe, pra se puxar o pai, tadinha da menina. Ô, Renatinha, não é live todo dia, não. É sexta-feira às 14h30. Toda sexta-feira. Tem muita coisa, gente. Vamos lá, vou tentar colocar aqui. Olha a história do Marcos, cara, que forte. Sou missionário em uma cidade totalmente espírita. Brasília, eu conheço esse Vale do Amanhecer. Caramba, Vale do Amanhecer, o maior centro espírita do Brasil. Muitas pessoas têm sido alcançadas. Fui muito criticado porque uma pessoa fez uma doação de sua própria casa e não aceitei, pois ela só tinha aquela casa. Muitos me disseram que eu impedi a benção dele. Não, você é temente a Deus, fique em paz. Eu conheço esse lugar, cara, eu fui lá, é da tia Neiva. Ah, é? É a missionária deles lá, é uma mulher que... Mas é absolutamente fora das escrituras. Caramba. Ele, inclusive, cresceu tanto que é um distrito de Brasília ali. Olha que louco. Cidade. Cara, glória a Deus pela sua vida, Marcão. Firme e forte aí, tá? Firme e forte aí, fica no Senhor, Deus vai te honrar aí, fica tranquilo. Ô, Marcão,
falaram que Deus me impediu de receber a bênção dele. Se você for ver na Bíblia, o profeta recebeu todo o azeite e a farinha que a mulher tinha, né? E Jesus, por exemplo, abençoou a oferta da mulher que deu tudo que tinha. Então, que o Senhor tenha olhado a sua intenção boa. Exatamente. Ele tem o Espírito de Deus também, né? Aí... A viúva que deu tudo que tinha também, né? Viúva, Quando Jesus achou fantástico isso tudo. O vaso de alabastro. Eu acho o seguinte, que você tem que discernir o Espírito mesmo. Eu já não aceitei uma oferta de 13 mil reais. Contei pra você já isso? Não. A pessoa veio e falou que eu quero dar 13 mil reais porque enquanto eu não der esse dinheiro, a minha vida não vai pra frente. E aí eu falei, irmão, então você vai guardar. Enquanto você der com a intenção errada, você não vai dar nada aqui não. Você foi mais crente que eu recusei 50 porque a mulher queria me dar pra eu orar pro filho dela arranjar emprego. Não dá, não adianta. Você foi mais 50 reais, 50 mil? 50 reais. Ah, não. 50 reais. 50 contas. Eu tô dizendo só que, assim, como é contra a escritura, o motivo pelo qual ela queria ofertar, ela só ia perder dinheiro, entende? Exatamente. E no reino de Deus não precisa Ia fazer dinheiro. muito mal para ela. E o nosso objetivo é gerar vida. O Amilcar Agostinho comentou: as pessoas querem conselhos do pastor, querem que o pastor visite as pessoas, que esteja empenhado pelas famílias da igreja, trabalhando com jovens, mas acha que o dízimo não deve ser entregue. A maioria que fala contra o dízimo nunca deu, não frequenta igreja. É isso aí. Não sei porque ficam criticando uma coisa que não fazem. Eu dizimo desde que me converti em 2010. Quem não dizima, não critique. Legal, Marcão. Não, eu vou deixar claro, eu falei tudo isso de dízimo, mas eu dou. Tá Isso, entendendo? Eu abençoo a igreja sempre que eu tô podendo, sempre tá lá. Eu não saio de um culto sem abençoar o pregador, isso é uma coisa minha. É por isso que é o dízimo voluntário. Voluntário. É isso que eu tô voluntário. Não é por medo de gafanhoto nenhum, que é o devorador, destruidor, comedor. Ó, pessoal, mais 10 minutos a gente vai cravar às 16 horas. Então, só pra já Última anunciar. pergunta. Antes disso, as nossas lives aqui estão perguntando, são às sextas-feiras, tá? Geralmente às 14 horas. Já respondeu já, né? Então, beleza. O rapazinho perguntou assim, como é que faz pra receber a crônica? Me manda um e-mail, daniel.sad@uol.com.br Tá. daniel.sad@uol.com.br. Me disseram que se eu estiver sobre a vontade de Deus, mas não for batizado, vou para o inferno do mesmo jeito, é verdade? A Thalita Lima tá perguntando aqui. Depois tem oração da meia-noite às 3 da manhã. Nos deixa mais perto de Deus e mais fortes? Não. Não. A resposta é bem clara. É muito, muito interessante orar no momento onde está todo mundo dormindo, silêncio, mas não tem nada na Bíblia dizendo que deixa mais forte. Cuidado com isso. Olha o perigo da vírgula. A Renatinha escreveu assim, não tá muito bom, mas na verdade é não parem. Tá muito Então, ô Thalita, essa coisa Tá muito bom não, né, mano? Thalita, essa coisa de que se você não for batizada, vai pro inferno, é muito complexo. Assim, a primeira pergunta que eu preciso te fazer, e você precisa fazer, é por que você não quer ser batizado? Se a Bíblia diz que quem crê e for batizado vai ser salvo, se você creu, por que você não quer ser batizado? Essa é a pergunta, e não o contrário. Quem diz que você vai para o inferno não tem autoridade para dizer se você vai ou não para o inferno. O único que tem autoridade morreu na cruz, ressuscitou e está sentado ao trono à direita de Deus Pai, que é Jesus. Porém, o ensinamento que esse Jesus deixou é que você creia e seja batizado. Tá? Então, não fica negociando muito não. Minha dica é essa. Batize-se. Celebre isso. Não tem um porquê você não querer cumprir o mandamento de Jesus. Se você encontrar um porquê, aí as escrituras podem te ajudar, tá? A Bíblia diz que crer e ser batizado é importante a gente atentar aos mandamentos de Jesus. O Regis perguntou se tem hipnose em cultos evangélicos. Sim. Hã? Muitos têm. Nossa, tem um monte, cara. Tem Não, cada culto. na minha igreja não tem. Não, mas... não nas igrejas que a gente prega, mas... então, cultos espirituais, aí sim. Nos cultos cristãos, geralmente, Ditos cristãos. onde Jesus é o centro, não. Onde Jesus é o centro, não. Então, cuidado só com 7 isso. minutos, vamos lá. Vamos lá. Batismo é um ritual, é um sacramento que Jesus deixou. Então, aquele que crê deve ser batizado e deve participar da ceia. Ponto. Por que não participa, porque do ceia ou porque não é batizado? Tá errado, tá indo contrário ao princípio da Escritura. Isso. O Andrezinho está compartilhando uma experiência aqui, que ele era gago, a gente sabe, a gente viu o Andrezinho gago, ele saiu daqui, quando morava por aqui perto era gago,
Mas ano passado um amigo meu orou por mim e eu deixei de ser gago. A minha fala é normal e fluida. 16. Logo depois que eu fui curado, um amigo meu também, que era gago, chegou e perguntou: é aqui? Ele escreveu assim, tá ótimo. Aqui estão curando gago? E eu disse: é aqui mesmo. Orei por ele, ele também foi curado. E agora eu sou conhecido como fonoaudiólogo. Muito bom, André. Muito bom. Glória a Jesus, cara. Não foi você sabe disso. Foi o Glória Espírito a Deus, Santo através de você. Muitas pessoas não se batizam por medo de achar que vão ter que seguir a igreja e tudo mais. E de fato é isso. Mas olha, eu estou falando de Jesus Cristo, o Senhor sobre todas as coisas. Não temam, não estamos afiliando ninguém às igrejas. Nosso propósito é cumprir o mandamento de Jesus, que é fazer discípulos dele. Tem a questão do dízimo muito abusiva que o Fernando está falando aqui. Puxa vida, tem muita coisa. Vamos terminar falando essa da Michelane. Vamos lá, Dani, fala sobre o Espírito Santo, porque ainda algumas pessoas que buscam, mas ainda não recebeu o batismo. Michelane, eu vou falar em 3 minutos para você uma base teológica muito forte para você entender. Primeiro, não tem como nenhum homem chegar até Deus, porque o homem está absolutamente sujo de pecados. A gente não chega até ele. É necessário primeiro que ele mate a velha criatura, faça surgir uma nova, e essa nova ser plena da presença do Espírito Santo para a gente poder chegar na presença dele. Quando Jesus morre por nós, ele não morre por nós, ele morre conosco. Entenda bem. Você vai ler Romanos 6:3, você vai ver o que é o verdadeiro batismo ali. É Jesus morrer comigo e Jesus ressuscitar comigo. Esse é o verdadeiro batismo. Ele me traz à tona como uma nova pessoa. Qual é a prova que eu tenho disso? Está lá em 1 Coríntios 12, verso 3. Diz que eu vou falar com toda a certeza do mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo realmente é o Senhor se não tiver nascido de novo. Então, se no seu coração você diz de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, isso é sinal de que você foi batizada com Jesus, você foi batizada no Espírito Santo. Esse é o sinal maior, é dizer que Jesus Cristo é o Senhor. O que acontece é que algumas pessoas manifestam dons. E o dom, a Bíblia diz no próprio 1 Coríntios 12, se eu não me engano, verso 7, ele dá a cada um como ele quer. Alguns oram em línguas, nem todos, entendeu? Então, se você está achando que o sinal de ser batizado no Espírito Santo é orar em línguas, está errado. O sinal do batismo no Espírito Santo é confessar que Jesus Cristo é Deus. Agora, qual dom vem aí, Deus sabe de cada um. É tão simples isso, os irmãos complicam tanto isso aí, mano. É muito simples. Assim, você crê, você recebe o Espírito Santo. Primeiro, Efésios 1, 13 ou 14. Por acaso vocês não receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Vocês não foram selados com o Espírito Santo? Crê, recebe o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo em nós, Deus vai manifestar o dom que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Seja língua, seja cura, seja ser hospitaleiro, seja ofertar com alegria, seja Ele qual for. É isso aí. Eu queria falar um pouco rapidinho, já que o nosso tempo já estourou, e eu realmente não vou me estender e não vamos responder mais nada. Vamos desligar pontualmente às 16 horas. 16 horas. Então, o Davi, eu tô vendo, cara, me parece aqui, pela sua insistência, que na verdade você não é ateu, cara. Desculpa até talvez tentar rotular você, eu não tô tentando te rotular, não. Mas me parece que você quer crer e não tá conseguindo. E eu me compadeço de você, cara. Você veio numa live exclusivamente cristã pra dizer pra gente que você é ateu. Quando, se você fosse só ateu, você poderia estar de boa na sua casa, ignorando a nossa existência, assim como você diz estar ignorando a existência de Deus. Então eu acho que você está tentando crer. Se eu estiver errado, me perdoa, eu não quero te rotular. Se você está tentando crer, cara, eu posso te dizer o seguinte, em nome de Jesus agora, que os seus ouvidos sejam abertos para a voz do Espírito Santo de Deus e que caiam as escamas dos seus olhos em nome de Jesus agora. E você vai conseguir crer, porque eu acho que esse é o seu desejo, cara, é crer. E eu creio que Deus pode fazer isso com você. Amém. Me compadeço das suas dúvidas, me compadeço da sua vontade de tentar entender, mas eu creio de verdade que você pode crer em Jesus. Amém. E você está buscando isso, beleza? Amém. Perguntaram se a gente congrega junto. Já congregamos durante a vida inteira e hoje o Senhor nos levou para lugares diferentes. Isso. Tamo aí. Beleza? Canal nosso Evangelho Simples no YouTube, canal do Dani Saad. Daniel Saad mesmo. Daniel Saad no YouTube. Reta final, os últimos 2 minutos, alguém quer falar alguma coisa? Reta final, já mandou bem, mandou uma palavra profética, negão. Recebe aí. Muito legal. A gente localmente mora em Taubaté, perguntaram isso também. E existem as igrejas, se você quiser achar a gente, você acha aí, você consegue.
mas o objetivo da live não é esse. E mandaram trazer também o Pastor Eros na próxima live. Vamos tentar trazer, vai ser uma confusão. Vai ser bem legal. O Gabriel Silva. Gabriel, entre em contato com a gente, cara, por favor. A gente pode te ajudar sim, pode te ajudar a entender um pouco melhor a Bíblia, sem nenhum outro interesse, a não ser que você... só o que você creia, tá? Então tamo aí, tamo junto. Deus abençoe vocês aí. 2 minutos para encerrar. Últimas considerações dizendo para você que o Evangelho Simples é um canal para fomentar, para ajudar a começar pequenos grupos no mundo. Temos pequenos grupos aonde, negão? Bom, o pessoal que tá no pequeno grupo aí, que participa do nosso RIP... Pode colocar um salve aí, inclusive, Coloca um salve aí. Eu sei que a Cris andou colocando alguma coisa. Então a gente tem RIP em Boa Vista, a gente tem RIP em Panambi, Rio Grande do Sul, RIP Fortaleza, RIP Bruxelas, tem RIP Alemanha, tem RIP São Paulo, Natal, tem RIP Natal, tem um monte de lugar aí acontecendo. A gente deseja que vocês conheçam a palavra de Deus, como já falamos muitas vezes e vamos continuar falando. Não tem interesse econômico, financeiro nenhum. O interesse é cumprir o ID de Jesus, que é que Jesus faça mais discípulos. A RIP Bélgica em West Flandern. Então que Jesus faça mais discípulos aí e que as pessoas estejam crentes em Jesus Cristo. Esse é o nosso único desejo. No mais, queridos, RIP o Marcos perguntou aqui, é reunião da igreja primitiva, tá? O nosso foco é que as pessoas se reúnam em pequenos grupos, estudem a palavra de Deus e desenvolvam a comunhão e o congregar ao redor da palavra de Deus. A gente entra ao vivo para ajudar o pessoal aí. Então, é o nome que a gente dá para pequeno grupo, a célula, o nome que você quiser dar aí. A diferença é que a gente não é afiliado necessariamente a um ministério, mas não somos contra nenhum ministério especificamente, mas nós queremos que as pessoas sejam conhecedoras da palavra de Deus. Então tamo junto aí. Muito legal. Agradecer também o Dani que esteve aqui. O Dani, muito legal. Vamos combinar de você estar mais vezes aí, cara. Uma vez por mês, pelo menos, né? Não, isso é pouco, né? É pouco, cara? né? O cara da casa aqui. Vamos conversar o cachê primeiro. Vamos conversar. Aí, ó. Viu como estava certo, Davi? Pessoal, essa live vai ficar na nossa página. Vocês fiquem aqui, assistam, compartilhem, comentem depois mais um pouco. Só não vão no pergunta de novo, porque a gente não vai estar mais ao vivo. A gente contou semana passada os caras mandando. Responde. Eu levei xingo também já. Pessoal, levei xingo no YouTube. Olha só. Você está mentindo, você não está ao vivo. Não está ao vivo. Bom, tem diferença aí, cara. E outra coisa da Yane que tá aí online também, vamos começar o RIP Curitiba, tá? Isso. Está vindo da Irlanda, bora começar o RIP Curitiba. Gente, valeu muito. Deus abençoe, que a música suba e que os nossos orações, junto com a música, subam aos céus do Brasil, que o sol nunca se levanta sem que as orações... Nossa, que poético, hein? Se pentecostal que não faz barulho tá com problema de fabricação.